Esta raiz significa significância. Com sub no começo significa abaixo, significa lançamento. Algo lançado para baixo fica sob controle ou vira tema de estudo. Como substantivo significa um tópico ou área de estudo, uma pessoa sob a autoridade de um governante. Como adjetivo, significa provável de ser afetado por algo. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa submissão ao controle ou domínio de outro, ato de subjugar ou dominar alguém. Com IV no final, vira substantivo. Com IT no final, vira substantivo. Assim, vira substantivo e significa estado de ser influenciado por sentimentos pessoais. Com pro no começo, significa para frente, jacket, significa lançamento. Lançar ideias para frente pode virar plano, previsão ou projeção. Como substantivo, significa trabalho com objetivo. Como verbo, significa estimar ou considerar algo provável, lançar para fora, estender para fora. Com I no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa previsão ou estimativa de uma quantia futura. Imagem projetada numa tela, ato de projetar algo. Com or no final, vira substantivo, recibida substantive de imagens que está time. Com ele no final, significa sufixo adjetival. Como substantivo, significa um objeto lançado ou disparado pelo ar. Como adjetivo, significa capaz de ser lançado ou disparado. Com ob no começo, significa para jacket, significa lançamento. Algo lançado diante de você vira objeto. Lançar contra pode virar oposição. Como substantivo, significa uma coisa que pode ser vista ou tocada, um objetivo ou propósito. Como verbo, significa expressar discordância ou oposição. Com IV no final, significa sufixo adjetival. Como adjetivo, significa baseado em fatos, não em sentimentos. Como substantivo, significa algo que você está tentando alcançar. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa uma razão para discordar ou opor-se a algo, um ato de expressar discordância. Com re no começo, significa voltar, já que significa lançamento. Lançar algo de volta ajuda a lembrar, rejeitar. Como verbo, significa recusar, aceitar ou considerar. Como substantivo, significa uma pessoa ou coisa que é rejeitada. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa o ato de recusar ou não aceitar algo, dispensa por outros. Recusa social ou romântica, uma resposta imunológica contra um órgão transplantado. Com in no começo, significa entrar, jack significa lançamento. Lançar algo para dentro ajuda a lembrar em jack. É verbo e significa introduzir em algo, especialmente com uma agulha. Introduzir algo repentinamente numa situação. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa um ato de injeção. Uma dose, algo injetado, especialmente um medicamento, introdução de uma ideia ou elemento. Com ad no começo, significa para jack, significa lançamento. Com IV no final, significa sufixo adjetival. Uma palavra lançada junto de um substantivo pode descrevê-lo. Como substantivo, significa uma palavra que descreve um substantivo. Como adjetivo, significa descrevendo, usado como modificador. Com tra no começo, significa atravessar. Jack significa lançamento. Com ore no final, significa sufixo adjetival. Um objeto lançado atravessa o espaço seguindo um caminho. É substantivo e significa o caminho seguido por um objeto em movimento. Com no começo, significa comum. Jacked significa lançamento. Com ure no final, significa sufixo nominal. Ideias lançadas juntas podem formar uma suposição. Como substantivo, significa uma suposição baseada em evidências limitadas. Como verbo, significa formar uma opinião sem evidências suficientes. Com al no final, vira adjetivo. Assim vira adjetivo e significa baseados em polas de provas. Com e no começo significa para fora. Jacked significa lançamento. Lançar para fora ajuda a lembrar, expulsar. É verbo e significa forçar alguém ou algo a sair. Elastebicamente substep vira substantivo e substitua o ato de forçar alguém ou algo a sair. Quando no final, vira substantivo. Assim vai substantivo significa marear expelida de violenta sword. Com ab no começo significa afastar. Para baixo, jack significa lançamento. Lançado para baixo, sugestão de ser miserável e humilhante. Esse adjetivo é por ser ruim, sem dignidade. Com de no começo significa para baixo, jack significa lançamento. Com ed no final significa sufixo adjetival. Ânimo jogado para baixo, abatido e desanimado. É adjetivo e significa triste e deprimido, sem esperança. Com inter no começo significa no meio, jacked significa lançamento. Lançar uma fala no meio da conversa é interromper.
É verbo e significa dizer algo abruptamente em uma conversa. Com ion no final vira substantivo. Assim vira substantivo e significa uma exclamação inserida na fala. Maurice liga muitos spoors. Com Maurice nessa turma estuda gestapt durante.